Olá, eu sou Viviane Pereira, sou farmacêutica, sou graduada em farmácia pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande. Fiz mestrado em biotecnologia, atualmente eu trabalho na Prefeitura de Campo Grande, no posto de saúde, onde nós temos a residência multiprofissional em saúde da família e comunidade. Bom, devido à grande população que a gente atende de idosos nas unidades de saúde, essa população, elas acabam demandando uma receita bem extensa de medicamentos, e dentro desses medicamentos tem alguns que eles podem ser potencialmente perigosos para idosos, pode ocorrer interação entre uma medicação e outra. Então a gente pensou em avaliar a prescrição, as condições clínicas dos pacientes, fazer uma entrevista, procurar saber como que esse paciente está utilizando a medicação, por que foi prescrito essa medicação, e avaliar segundo alguns critérios. Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos são medicamentos que eles podem levar ao idoso a ter uma queda. Então são medicamentos que eles podem ter interação com outras medicações que estão prescritas na receita, e essa interação ela pode levar a um risco para esse paciente, risco de queda, um risco de ter convulsões, um risco de ter problemas cardíacos. Então nessa pesquisa a gente avaliou isso. Esses medicamentos, existem classes de medicamentos que são inapropriados para idosos, como benzodiazepínicos, alguns antidiabéticos, alguns medicamentos anticolinérgicos. E essas medicações, a depender do tratamento que esse paciente faz, de interação medicamentosa, a gente tem que avaliar de perto para não colocar a vida do paciente em risco. O objetivo também é levar as informações para o prescritor, para ele conhecer, para ele saber que alguns medicamentos eles são inapropriados para idosos, devido a risco de quedas, devido a outras situações, como eu já citei, porque hoje nós temos na sociedade vários tipos de idosos. Nós temos idosos que têm 80 anos e são pessoas que a gente chama idoso robusto, que é aquele idoso que ele é forte, que ele faz uma atividade física, E a gente tem idosos que eles são mais frágeis, às vezes até mais novos do que esses de 80 anos, mas eles são mais frágeis. E esses idosos mais frágeis, eles estão mais propensos a ter quedas, Um idoso, um paciente que ele não faça o uso correto da medicação, que ele está descompensado. Quando a gente passa um medicamento que é potencialmente inapropriado para ele, a gente pode estar agravando a saúde do paciente, Ao invés da gente tentar normalizar os padrões, a gente pode agravar a saúde do paciente. Então, a gente precisa que os prescritores, que os médicos, enfermeiros, os farmacêuticos conheçam esses medicamentos, a classificação desses medicamentos, para que a gente, como equipe, a gente consiga trabalhar e evitar maiores danos ao paciente. Nessa pesquisa, a gente buscou pacientes acima de 60 anos, pacientes que tinham a condição cognitiva de responder às perguntas e que tivesse uma prescrição médica. E, em geral, esses pacientes com prescrição médica são prescrições muito longas, com vários medicamentos. Normalmente são pacientes com mais de uma comorbidade. A conclusão que a gente chegou nesse estudo é que as prescrições avaliadas, comumente elas tinham medicamentos inapropriados para idosos, A maioria dos pacientes que a gente entrevistou foram pacientes que eram mulheres, idosas, e a gente percebeu também que a maioria desses pacientes eles fazem uso de polifarmácia. Então a polifarmácia ela pode aumentar o risco de interação medicamentosa, e alguns dos medicamentos mais comumente encontrados como potencialmente inapropriados para idosos foram a glibenclamida, a amitriptilina e o omeprazol. E a gente identificou também a necessidade de realizar um ajuste de dose para pacientes que são renais crônicos, que alguns pacientes eles têm alguns problemas renais, têm diminuição da taxa de filtração renal, e alguns medicamentos eles necessitam
desse ajuste de dose, né, individual para cada paciente. O papel do farmacêutico, né, que a gente vê nesse estudo, é um papel de avaliar essas prescrições e conversar com o prescritor, trocar informações, né, mostrar esses artigos, compartilhar esses documentos, os critérios que a gente utilizou, falar sobre esses medicamentos potencialmente inapropriados, tudo para a gente conseguir uma segurança, né, do tratamento do paciente e o bem-estar de cada pessoa que está recebendo a medicação.